Marina estava cansada, com os pés doendo depois de 6 horas em pé, mas mantinha o sorriso educado que sempre usava. Ela tinha um jeito doce de tratar os clientes, mesmo quando alguns eram grosseiros ou arrogantes. Era esse jeito gentil que fazia muitos deixarem boas gorjetas para ela, e ela precisava desesperadamente de cada real extra. Por volta das 10 da noite, chegou Ricardo Almeida. Ele tinha 35 anos e era dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Todo mundo no restaurante sabia quem ele era, e todos tinham medo dele. Ricardo era conhecido por ser frio, exigente e cruel com quem cometia qualquer erro. Ele usava um terno azul marinho que provavelmente custava mais de 50 mil reais, tinha cabelos pretos perfeitamente penteados e olhos escuros que pareciam atravessar qualquer pessoa. Bruna Santos, outra garçonete que trabalhava no La Fontana, queria desesperadamente ser promovida a supervisora. E tinha inveja mortal de Marina, que era a favorita do gerente Marcelo Silva. Ricardo sentou-se à mesa 17, perto da janela, e pediu uma garrafa de vinho francês caríssimo. Marina foi designada para atendê-lo. Ela se aproximou com cuidado, segurando a bandeja com a garrafa e a taça de cristal. Suas mãos tremiam levemente, não por nervosismo, mas porque estava exausta. Quando Marina se inclinou para servir o vinho, Bruna passou correndo por trás dela, como se estivesse com pressa. Mas na verdade deu um empurrão forte e calculado no braço de Marina. O vinho vermelho escorreu todo pelo terno italiano de Ricardo, manchando o tecido caro como sangue. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Marina largou a garrafa na mesa, os olhos arregalados de pânico. "Senhor, eu sinto muito, foi um acidente, por favor." Ela pegou um guardanapo tentando limpar o estrago, mas Ricardo levantou-se bruscamente, afastando a mão dela com violência. O rosto dele estava vermelho de raiva. "Tire suas mãos imundas de mim," ele disse com uma voz baixa e perigosa. Marina deu um passo para trás, sentindo as lágrimas queimarem nos olhos. "Senhor, por favor, foi um acidente. Ricardo a cortou com uma risada cruel que ecoou pelo restaurante silencioso. "Você não vale nem o preço do pano que limpa esse vinho. Gente como você deveria saber seu lugar, servindo sempre embaixo." As palavras caíram sobre Marina como um balde de água gelada. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha, enquanto todos os clientes olhavam para ela. Alguns com pena, outros com desprezo, muitos apenas curiosos para ver o que aconteceria. Ricardo se virou para Marcelo, que havia corrido até a mesa com expressão apavorada. "Esse terno custou 50 mil reais. Eu quero essa incompetente fora daqui agora, ou eu mesmo compro este restaurante só para demitir todo mundo." Marcelo nem hesitou. Ele agarrou o braço de Marina com força e praticamente a arrastou para os fundos. "Você está demitida, Marina. Pega suas coisas e sai, agora." Marina tentou falar, tentou explicar sobre o empurrão, sobre precisar daquele emprego, sobre sua mãe doente. Mas Marcelo não quis ouvir. 10 minutos depois ela estava na calçada com sua bolsa velha nos braços, chorando descontroladamente. O porteiro do restaurante, seu Joaquim, um senhor de 60 anos que sempre foi gentil com ela, colocou a mão no ombro dela. "Sinto muito, menina. Esse Ricardo Almeida é conhecido por destruir qualquer um que cruza o caminho dele." Marina enxugou as lágrimas, mas elas continuavam caindo. Enquanto esperava o ônibus da madrugada, ela pensava em como diria para Célia que havia perdido o emprego e em como pagaria os remédios da mãe no fim do mês. Mas Marina não sabia que aquela noite era apenas o começo de algo muito maior, e que o homem que a humilhou voltaria para sua vida de um jeito que ela jamais imaginaria. Marina Oliveira estava prestes a descobrir que perder o emprego era apenas o primeiro degrau de uma escada que descia direto para o inferno. E quando a vida resolve destruir alguém de verdade, ela não vem com um problema só, ela traz uma avalanche inteira. Na segunda-feira seguinte, Marina acordou às 5 da manhã como sempre fazia, mas dessa vez não era para ir trabalhar. Era para sair desesperada atrás de qualquer emprego que conseguisse encontrar. Ela deixou um bilhete carinhoso para Davi, que ainda dormia no sofá-cama da sala, e saiu sem fazer barulho para não acordar Célia. Passou o dia inteiro andando pelas ruas do centro de São Paulo,
entrando em cada restaurante, lanchonete, loja e padaria. Deixou seu currículo em 17 lugares diferentes, mas em todos eles a resposta era a mesma. A gente entra em contato, ou, no momento não temos vagas. Marina sabia que sem referência do último emprego, seria quase impossível conseguir algo rápido. Na quarta-feira, ela aceitou um bico de faxina na casa de uma família em Pinheiros. Ganharia R$ 150 pelo dia inteiro de trabalho. Era menos da metade do que ganhava por dia no restaurante com as gorjetas, mas era alguma coisa. Na quinta-feira, limpou um escritório pequeno na Vila Mariana por R$ 120. Na sexta-feira, ajudou uma vizinha a fazer comida para vender e ganhou R$ 80. Ao final da semana, Marina tinha apenas R$ 400 e as contas somavam mais de 2.000. O aluguel estava atrasado. Os remédios de Célia acabariam em uma semana e a conta de luz já tinha aviso de corte. Na noite de sexta-feira, Marina estava na cozinha do apartamento pequeno tentando fazer milagre com arroz, feijão e 2 ovos para o jantar. Davi entrou na cozinha com uma expressão séria que não combinava com o rosto de menino dele. Mana, eu vou trancar a escola e arrumar um emprego. Marina largou a colher e se virou para ele com os olhos arregalados. Nem pense nisso, Davi. Ele cruzou os braços, tentando parecer mais velho do que era. Eu posso trabalhar de entregador, de ajudante em mercado, qualquer coisa. Você não consegue pagar tudo sozinha. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas segurou firme. Você vai terminar seus estudos. Eu prometi para o pai que você ia ter uma vida melhor que a nossa. Davi abaixou a cabeça, e Marina viu os ombros dele tremerem. Ele estava chorando. Ela se aproximou e abraçou o irmão com força. A gente vai ficar bem, Davi. Eu prometo. Mas enquanto dizia isso, Marina não sabia se acreditava nas próprias palavras. Eles jantaram em silêncio. Célia não saiu do quarto porque estava muito fraca. Marina levou um prato para ela, e quando entrou no quarto pequeno, encontrou a mãe deitada na cama, olhando para o teto. Célia tinha apenas 48 anos, mas o câncer a fez parecer ter 70. Ela era magra demais, com a pele pálida e olheiras profundas. Minha filha, senta aqui comigo, Célia disse com a voz fraca, dando tapinhas na beirada da cama. Marina sentou e segurou a mão gelada da mãe. Você perdeu o emprego, não foi? Marina tentou mentir, mas as lágrimas começaram a cair e ela não conseguiu segurar. Foi, mãe, mas eu vou achar outro, eu prometo. Célia apertou a mão dela com uma força surpreendente para alguém tão fraca. Marina, olha para mim. Ela olhou nos olhos da mãe, que ainda brilhavam com aquela luz especial que sempre teve. Você é mais forte que qualquer tempestade que vier. Deus não abandona os seus filhos. Eu sei que parece impossível agora, mas você vai vencer isso. Na terça-feira seguinte, Marina estava lavando roupa no tanque quando ouviram alguém bater na porta. Era o filho do dono do prédio, um rapaz de uns 20 anos com cara de poucos amigos. Avisa sua mãe que o aluguel está 3 meses atrasado. O prédio foi vendido para um investidor novo e ele quer regularizar tudo. Se não pagarem R$ 8.000 até sexta-feira, vocês vão ser despejados. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. R$ 8.000. Ela não tinha nem 800. Mas a gente sempre pagou. Só atrasou por causa da doença da minha mãe. O rapaz deu de ombros. Não é problema meu. O novo dono não quer inadimplentes. Sexta-feira, 8.000 ou despejo. Quando ele foi embora, Marina trancou a porta e deslizou até o chão, abraçando os joelhos. Ela chorou em silêncio, mordendo o lábio para não fazer barulho. Davi estava na escola e Célia estava dormindo. Ninguém podia vê-la assim. Marina sempre foi a forte, a que resolvia tudo, a que nunca desabava. Mas naquele momento, sozinha no chão frio da sala, ela se sentiu pequena e assustada como nunca. Ela não tinha R$ 8.000. Não tinha como conseguir em 2 dias. E não tinha para onde levar a mãe doente e o irmão de 15 anos. Enquanto as lágrimas molhavam o chão, Marina não fazia ideia de que o investidor novo, que comprara o prédio, era exatamente o homem que a tinha destruído no restaurante. E que esse reencontro mudaria tudo.
Às vezes, o destino não é apenas cruel, ele é sádico. E Marina Oliveira estava prestes a descobrir que o universo tinha reservado para ela o tipo de coincidência que parece piada de mau gosto. Na quinta-feira de manhã, Marina pegou o endereço que estava no aviso de despejo e foi até o escritório do novo dono do prédio. Era um prédio comercial elegante na Avenida Paulista, com portaria de mármore e segurança na entrada. Marina estava usando sua única calça jeans boa e uma blusa branca simples, mas limpa e passada. Ela tinha passado a noite acordada pensando em como convenceria o dono a dar mais um prazo. Talvez se ela explicasse sobre a doença da mãe, sobre estar procurando emprego, talvez a pessoa tivesse um mínimo de compaixão. O segurança a deixou subir até o 10º andar depois que ela explicou o motivo da visita. Marina entrou no escritório com vidros espelhados e decoração moderna. Uma secretária loira de uns 30 anos, toda produzida, olhou para ela de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. "Posso ajudar?" Marina engoliu o orgulho. "Eu vim falar com o dono sobre o prédio na Zona Leste. Recebi um aviso de despejo e queria tentar negociar um prazo." A secretária digitou algo no computador. "O senhor Almeida está em reunião, mas acho que ele pode te receber. Espera ali." Marina sentou numa cadeira de couro, nervosa, ensaiando mentalmente o que diria. 15 minutos depois, a secretária disse: "Pode entrar." Marina se levantou, alisou a blusa e abriu a porta de vidro do escritório. E então, o mundo parou. Sentado atrás de uma mesa gigantesca de madeira escura, usando terno preto impecável, estava Ricardo Almeida, o homem que a tinha humilhado no restaurante 2 semanas atrás. O homem que tinha dito que ela não valia nem o preço do pano que limpava vinho. Os olhos escuros dele se ergueram da tela do computador e pousaram nela. Por um segundo, Marina viu surpresa naquele rosto, mas então veio um sorriso frio, cruel, calculado. O sorriso de quem acabou de ganhar na loteria da vingança. "Que coincidência interessante", Ricardo disse, recostando-se na cadeira com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. "A desastrada do restaurante. Entre, por favor, feche a porta." A voz dele era calma, mas havia algo perigoso nela. Marina sentiu as pernas bambas, mas forçou-se a entrar e fechar a porta. Ela ficou em pé porque ele não ofereceu que ela sentasse. "Então, você mora no meu prédio. Que pequeno é o mundo, não é mesmo?" Marina tentou encontrar a voz. "Senhor Almeida, eu vim pedir um prazo. Minha mãe está com câncer. Eu perdi meu emprego há 2 semanas e..." Ricardo levantou a mão, cortando ela no meio da frase. "Eu sei que você perdeu o emprego. Afinal, fui eu quem garantiu que você fosse demitida." Ele disse isso com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo. Marina sentiu o sangue gelar. O prédio tem 8 apartamentos. 7 estão em dia. Apenas um está 3 meses atrasado. O seu. R$ 8.000 de dívida. Ele pegou uma pasta e fingiu ler, mas Marina sabia que ele já tinha aqueles números decorados. "Eu poderia simplesmente despejar vocês amanhã, mas sabe, eu sou um homem de negócios. Então, vou te fazer uma proposta." Marina tentou negociar porque ainda tinha um fio de esperança. "Senhor Almeida, eu posso trabalhar para pagar. Posso limpar os escritórios da sua empresa, fazer faxina nos prédios que o senhor administra, qualquer coisa. Só preciso de tempo." Ricardo se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. "Não, você não vai trabalhar nos meus escritórios. Você vai trabalhar na minha casa." Marina piscou, confusa. Como faxineira." Ele se virou e aquele sorriso cruel estava de volta. "Como empregada doméstica, cozinhar, limpar, lavar, passar, tudo o que uma empregada faz. Mas eu posso fazer isso em qualquer lugar. Por que tem que ser na sua casa?" A pergunta saiu antes que Marina pudesse pensar melhor. Ricardo deu 2 passos em direção a ela, e Marina instintivamente recuou até suas costas tocarem a porta. Ele parou a 1 metro de distância, e ela podia sentir o perfume caro que ele usava. "Porque eu quero você, onde eu possa ver que pessoas como você sabem seu lugar, servindo, sempre embaixo."
As mesmas palavras que ele tinha dito no restaurante. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas não ia dar a ele o prazer de vê-la chorar de novo. 6 meses, Ricardo continuou, voltando para trás da mesa. Você trabalha na minha casa por 6 meses. Eu quito sua dívida de R$8.000 do aluguel. E como bônus, eu pago o tratamento da sua mãe. Quimioterapia particular, hospital de primeira, tudo. Marina arregalou os olhos. O tratamento de Célia no particular custaria no mínimo R$50.000. Por que você faria isso? Ricardo se sentou e abriu o computador, como se ela já não fosse mais interessante. Porque eu posso, e porque eu quero garantir que você aprenda direitinho onde é seu lugar. Aceita ou não, você tem 10 segundos para decidir. Depois disso, o despejo sai amanhã de manhã. Marina pensou em Célia, magra e pálida na cama. Pensou em Davi, que queria largar a escola para trabalhar. Pensou na rua fria onde os 3 estariam dormindo se ela recusasse. E então pensou no que o pai diria se estivesse vivo. Proteja sua família sempre, não importa o preço. Ela fechou os olhos, respirou fundo e quando abriu, sua decisão estava tomada. Eu aceito. Ricardo nem olhou para ela, apenas empurrou um papel pela mesa. Assina aqui. Você começa na segunda-feira. Meu motorista vai te buscar às 6 da manhã. E Marina... Agora ele olhou para ela e seus olhos eram como gelo. Na minha casa, você me chama de senhor. Sempre. Marina pegou a caneta com a mão tremendo. Assinou o contrato sem nem ler direito e saiu daquele escritório sentindo que tinha acabado de vender a alma. Mas enquanto descia no elevador, uma única certeza queimava em seu peito. Ela faria qualquer coisa, suportaria qualquer humilhação para salvar sua família. Mesmo que isso significasse se colocar nas mãos do homem que mais a desprezava no mundo. E Ricardo Almeida, sozinho em seu escritório, olhava para a assinatura dela no contrato com um sorriso de satisfação, sem fazer ideia de que aquela garota humilde estava prestes a destruir todas as paredes de gelo que ele tinha construído ao redor do coração. Marina Oliveira nunca imaginou que existissem casas daquele tamanho em São Paulo. Mas na segunda-feira de manhã, quando o motorista parou na frente do portão eletrônico, no bairro do Morumbi, ela percebeu que estava entrando num mundo completamente diferente do dela. O carro preto e luxuoso tinha buscado Marina às 6 da manhã, em frente ao seu prédio. Ela tinha se despedido de Célia e Davi com abraços apertados, prometendo que voltaria todo domingo. Durante o trajeto de 40 minutos, o motorista não disse uma palavra. Apenas dirigiu em silêncio enquanto Marina olhava pela janela, vendo a cidade mudar de cara. As ruas estreitas e cheias de gente da Zona Leste deram lugar às avenidas largas e arborizadas da Zona Sul. Quando o portão se abriu, Marina viu uma mansão de 3 andares toda branca, com jardins enormes, e uma fonte na entrada. Parecia cenário de filme. Uma mulher de uns 60 anos esperava na porta principal. Ela tinha cabelos grisalhos presos num coque, usava um vestido preto simples e tinha uma postura ereta, que mostrava décadas de disciplina. Você deve ser Marina. Eu sou Helena Ferreira, a governanta. Venha comigo. A voz era firme, mas não cruel. Marina pegou sua mochila velha com as poucas roupas que trouxera e seguiu Helena para dentro. O interior da mansão era ainda mais impressionante. Piso de mármore, lustres gigantes, quadros caros nas paredes. Marina sentiu que não pertencia àquele lugar. Helena a levou para o 3º andar, num corredor de quartos de empregados. Esse é seu quarto, disse, abrindo uma porta. Era pequeno, com uma cama de solteiro, um armário e uma janelinha. Simples, mas limpo. Bem melhor que o sofá onde Davi dormia em casa. Vista esse uniforme. Você tem 15 minutos. Helena entregou um vestido preto com avental branco, meias e sapatos fechados. Quando Marina estava pronta, Helena a levou de volta ao 1º andar e começou a explicar as regras. E foi aí que Marina percebeu que aquela não seria apenas um trabalho, seria uma prisão. O Sr. Almeida acorda às 7 da manhã. O café dele tem que estar pronto às 7h15, sempre na sala de jantar, Helena dizia enquanto caminhavam pela casa imensa. Café preto, sem açúcar, 2 torradas com geleia de morango,
frutas frescas, nada de erro. Ele não tolera erros. Marina anotava mentalmente cada detalhe. Você não fala com o Sr. Almeida, a menos que ele fale com você primeiro. Você não olha diretamente nos olhos dele. Você o chama sempre de senhor, nunca pelo nome. Você come na cozinha, nunca na sala de jantar. Você não sai do seu quarto depois das 10 da noite. Você não recebe visitas. Essas são as regras dele. Marina engoliu seco. E se eu quebrar alguma regra? Helena parou de andar e olhou para ela com uma expressão que era meio pena, meio aviso. Então você vai para a rua e sua família também. O Sr. Almeida não dá segundas chances. Ela continuou andando. Ele não era sempre assim. Algo o quebrou há alguns anos, mas não é da nossa conta. Nossa função é trabalhar e não fazer perguntas. Marina queria perguntar o que tinha quebrado aquele homem, mas sabia que não era o momento. Às 7h10 da manhã, Marina estava na cozinha terminando de preparar o café, quando ouviu passos no corredor. Seu coração acelerou. Ricardo entrou na sala de jantar vestindo calça social e camisa branca, ainda sem gravata. Ele nem olhou para ela. Sentou-se à cabeceira da mesa enorme e abriu um tablet. Marina colocou a bandeja na frente dele, com as mãos tremendo levemente. Bom dia, senhor, ela disse baixinho, como Helena tinha ensinado. Ricardo nem respondeu. Apenas pegou a xícara de café e começou a beber enquanto lia algo na tela. Marina ficou ali parada, sem saber se deveria ir embora ou esperar. Pode ir, ele disse sem tirar os olhos do tablet. Ela saiu rápido. O dia foi um borrão de tarefas exaustivas. Marina limpou 5 banheiros, passou aspirador em 12 cômodos, lavou roupas, passou, dobrou, organizou. Helena supervisionava tudo com um olhar crítico, mas justo. Você é esforçada. Isso é bom, mas vai precisar ser mais rápida. À noite, quando Marina finalmente sentou para jantar na cozinha, seus pés doíam tanto que ela mal conseguia sentir os dedos. Ela comeu arroz, feijão e frango em silêncio, sozinha, enquanto ouvia o som abafado da televisão na sala, onde Ricardo assistia a algo. Às 9h30 da noite, Marina estava levando toalhas limpas para o armário do corredor, quando ouviu um estrondo vindo do escritório de Ricardo no 2º andar. Ela congelou. Outro estrondo. Vidro quebrando. E então, um grito. Um grito de dor, de raiva, de desespero. Marina sabia que devia subir para o quarto e fingir que não ouviu nada. Mas algo mais forte a puxou. Ela subiu as escadas devagar e se aproximou da porta entreaberta do escritório. E o que viu através da fresta mudou tudo. Ricardo estava de joelhos no chão, no meio de cacos de vidro e papéis rasgados, segurando uma foto de casamento rasgada ao meio. Ele chorava. Chorava como uma criança perdida, com soluços profundos que sacudiam todo o corpo. Por que, Isabela? Por que você me fez isso? Ele gritava para a foto, os olhos vermelhos, o rosto destruído de dor. Marina ficou paralisada. Aquele não era o homem frio e cruel que a humilhou. Aquele era alguém tão quebrado quanto ela. E naquele momento, pela primeira vez, Marina entendeu que por trás daquela armadura de gelo, havia alguém que também sangrava. Marina acordou na terça-feira, pensando no que tinha visto na noite anterior. O homem frio e cruel aos gritos no escritório, chorando abraçado a uma foto rasgada. E ela não conseguia tirar aquilo da cabeça. Os dias seguintes foram uma rotina pesada. Marina acordava às 5h30 da manhã, preparava o café de Ricardo, limpava a mansão inteira, lavava, passava, cozinhava. Helena era exigente, mas justa. Às vezes, quando Ricardo não estava por perto, ela até oferecia um sorriso discreto ou um bom trabalho. Mas Ricardo era como uma estátua de gelo. Ele mal olhava para Marina. Dava ordens curtas. Traga água. Limpe isso. Pode ir. Nunca um por favor. Nunca um obrigado. Apenas comandos frios que deixavam claro onde cada um estava naquela hierarquia. No domingo, Marina teve sua folga e voltou para casa. A alegria de abraçar Célia e Davi foi tão grande que ela chorou. Mas o que mais a emocionou foi ver a diferença na mãe. Célia tinha começado o tratamento no hospital particular que Ricardo pagou e já estava um pouco melhor. Tinha mais cor no rosto.
Conseguia sentar na cama e conversar sem cansar tanto. Minha filha, esse tratamento é caro demais. Você tem certeza que esse homem vai pagar mesmo? Marina segurou a mão da mãe e mentiu com um sorriso. Tenho certeza, mãe. Ele é bom no fundo. Célia a olhou com aqueles olhos que sempre viam além. Ninguém faz algo assim sem ter uma razão. Esse homem tem alguma dor escondida. Eu sei disso. Na segunda-feira, quando Marina voltou para a mansão, levou uma surpresa. Davi estava na sala de visitas com Helena. O menino tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Marina correu até ele. Davi, o que aconteceu? A mãe piorou? Ele balançou a cabeça. Não, ela está bem, eu vim te ver. Helena limpou a garganta. O senhor Almeida pediu que eu trouxesse seu irmão aqui. Ele quer falar com ele. Marina ficou gelada. Falar com ele? Por quê? Antes que Helena pudesse responder, Ricardo desceu as escadas. Ele estava usando calça jeans e uma camisa cinza, mais casual que o normal. Olhou para Davi com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Você é o irmão da Marina? Davi assentiu intimidado. Quantos anos você tem? A voz de Ricardo era neutra, sem calor, mas também sem a crueldade que ele usava com Marina. 15, senhor. Ricardo cruzou os braços. E estuda onde? Davi olhou para Marina, confuso, mas respondeu. Na escola estadual perto de casa, senhor. Primeiro ano do médio. Você vai mudar de escola, Ricardo disse de repente. Marina deu um passo à frente. Senhor, o quê? Ele levantou a mão, cortando ela. Não falei com você, falei com ele. Ricardo voltou a atenção para Davi. Tem um colégio particular perto da sua casa. Colégio São Bento. É um dos melhores da região. Eu já acertei sua matrícula. Você começa semana que vem. Material, uniforme, tudo já está pago. Davi arregalou os olhos. Marina também. Mas por quê? Marina perguntou, esquecendo por um momento as regras de não questionar. Ricardo finalmente olhou para ela e havia algo estranho naquele olhar. Não era calor, mas também não era o gelo de sempre. Não é da sua conta. É apenas conveniente para mim. Ele ia se virar para subir as escadas, mas Davi falou. Senhor Almeida? Ricardo parou e olhou para trás. O que você quer ser quando crescer? A pergunta pegou Davi de surpresa. Ele olhou para Marina, que assentiu encorajando. Eu quero ser médico, senhor. Sua voz ficou mais firme. Quero curar pessoas como minha mãe, e quero que minha irmã não precise se humilhar por dinheiro para nos sustentar. O silêncio que caiu na sala foi pesado como chumbo. Marina viu Ricardo ficar completamente imóvel. O rosto dele não mudou, mas algo nos olhos dele mudou. Por um segundo, apenas um segundo, ela viu dor ali. Uma dor profunda e antiga. Então ele virou o rosto rapidamente, como se não quisesse que ninguém visse. Helena, leva o menino de volta para casa. Sua voz saiu rouca. Ele subiu as escadas rápido demais, e Marina ouviu a porta do quarto dele bater com força. Depois que Davi foi embora, Marina ficou trabalhando na sala, mas sua cabeça estava a mil. Por que Ricardo faria isso? Por que pagaria a escola particular para um menino que ele nem conhecia? Helena entrou na sala com uma expressão pensativa. Ele teve um irmão mais novo, ela disse baixinho, como se contasse um segredo. Marina parou de limpar e olhou para ela. Teve? Helena assentiu. Gabriel. O menino tinha 16 anos quando morreu num acidente de carro há 10 anos. O senhor Almeida nunca se perdoou. Ele era o motorista. Marina sentiu o coração apertar. De repente, tanta coisa fazia sentido. A dor no grito dele na noite do escritório. O jeito como ele olhou para Davi. A decisão de pagar a escola. Ele era diferente antes do acidente? Marina perguntou. Helena suspirou. Completamente diferente. Ele sorria, era gentil, tinha esperança nos olhos. Depois que Gabriel morreu, e depois que aquela mulher o destruiu de vez, ele virou isso que você vê hoje. Uma estátua de gelo que não deixa ninguém chegar perto. Naquela noite, Marina estava no seu quartinho pequeno quando ouviu batidas na porta. Era Helena com uma bandeja. Sobrou torta de limão do jantar. Pensei que você gostasse.
Era a primeira vez que alguém fazia um gesto gentil para Marina naquela casa. Enquanto comia a torta, Helena sentou na beirada da cama. Você tem um dom, sabia? Marina olhou confusa. Que dom? Helena sorriu de leve. De enxergar além do que as pessoas mostram. Poucas pessoas conseguem ver que o Sr. Almeida não é só crueldade, é dor disfarçada. E enquanto Marina pensava nisso no andar de baixo, Ricardo olhava pela janela do escritório para a noite de São Paulo. E pela primeira vez em 5 anos, havia uma pequena rachadura no gelo que cobria seu coração. Marina estava limpando a biblioteca no 2º andar quando encontrou a fotografia. Ela tinha caído atrás de uma estante, empoeirada e esquecida. E aquela foto revelaria os segredos que transformaram Ricardo Almeida num homem de gelo. Era uma quinta-feira de manhã, 2 semanas depois que Davi começou na escola nova. Marina tinha acabado de tirar todos os livros da estante para limpar, quando viu o cantinho de uma foto enfiada entre a madeira e a parede. Ela puxou com cuidado. Era uma foto de casamento, mas não um casamento qualquer. Era a foto que Ricardo segurava rasgada naquela noite que ela o viu chorando. Só que essa estava inteira. Ricardo estava lindo num terno cinza claro, sorrindo. Um sorriso verdadeiro, cheio de vida, completamente diferente do homem que ela conhecia. E ao lado dele, uma mulher linda de vestido branco, cabelos pretos longos, sorriso perfeito. No verso da foto estava escrito com caneta: Ricardo e Isabela, 3 de novembro de 2018, um dia antes do casamento. Um dia antes. Marina franziu a testa. Se a foto era de um dia antes, então o casamento tinha acontecido? Ela estava tão concentrada olhando a foto que não ouviu Helena entrar na biblioteca. Esse é o maior erro que o Sr. Almeida já cometeu. A voz de Helena fez Marina pular de susto, quase derrubando a foto. Desculpa, eu não estava bisbilhotando, a foto caiu e... Helena levantou a mão. Está tudo bem. Talvez seja a hora de você saber a verdade. Talvez assim você entenda por que ele é assim. Helena sentou numa poltrona antiga e fez sinal para Marina sentar também. Aquela mulher da foto é Isabela Monteiro. Ela era de uma família rica, tradicional. Ricardo era apaixonado por ela desde que tinha 25 anos. Eles namoraram por 5 anos. Ele dava tudo para ela. Joias, viagens, atenção, amor. Ricardo era gentil, generoso, sempre sorrindo. Todo mundo dizia que eles eram o casal perfeito. Marina olhava para a foto, tentando imaginar aquele Ricardo feliz. O que aconteceu? Helena suspirou fundo, como se a história ainda doesse mesmo depois de tanto tempo. 1 semana antes do casamento, Isabela estava morando aqui na mansão com Ricardo. Tudo estava pronto. Igreja decorada, 400 convidados confirmados. Lua de mel reservada na Itália. Ricardo estava no auge da felicidade. Então, numa tarde, ele voltou mais cedo do escritório. Helena fez uma pausa, os olhos distantes na lembrança. Ele encontrou Isabela na cama com Tiago Mendes, o melhor amigo dele desde a infância. Marina levou a mão à boca, horrorizada. Não, Helena assentiu. Ricardo ficou destruído. Mas o pior ainda estava por vir. Isabela confessou que nunca tinha amado ele de verdade. Ela estava com Tiago há 2 anos. E tinha roubado 2 milhões de reais que Ricardo tinha dado para ela investir num negócio que os dois fariam juntos. O dinheiro já estava na conta de Tiago. Eles iam fugir para Portugal no dia seguinte. Meu Deus, Marina sussurrou. Helena limpou uma lágrima que escapou. Ricardo implorou. Pela primeira vez na vida, aquele homem orgulhoso se ajoelhou e implorou para ela ficar. Sabe o que ela disse? Marina não conseguia falar, apenas balançou a cabeça. Ela disse: Você é bom demais, Ricardo. Você é previsível, chato, sem graça. Eu preciso de alguém emocionante. Você nunca vai ser o suficiente para mim. Helena limpou outra lágrima. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. Marina sentiu o peito apertar. De repente, tanta coisa fazia sentido. A frieza, a crueldade, o jeito como ele a tratava como se ela fosse interesseira. Ele acha que todas as mulheres são assim? Helena assentiu. Desde aquele dia, ele transformou o coração em pedra.
Passou a tratar todo mundo com desprezo, especialmente mulheres. Ele testava todo mundo, esperando que provassem que eram iguais a Isabela. E sempre encontrava um jeito de confirmar o que ele queria acreditar, que ninguém presta. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quartinho, pensando em tudo que Helena tinha contado. Ela pensou em como Ricardo devia ter se sentido, ajoelhado, implorando, ouvindo que nunca seria suficiente. Ela conhecia aquele tipo de dor. Era a mesma dor de quem é humilhado, desprezado, feito se sentir pequeno. E de repente, Marina entendeu. Ricardo não a odiava. Ele odiava a própria dor. E tratava os outros mal porque tinha tanto medo de ser ferido de novo que preferia ferir primeiro. Às 3 da manhã, Marina desceu até a cozinha pegar água. Passou em frente ao escritório de Ricardo e viu luz acesa debaixo da porta. Ela sabia que devia voltar para o quarto, mas algo a puxou. Ela pegou um papel e uma caneta que estavam no aparador do corredor e escreveu com letra caprichada. Nem toda mulher vai embora. Algumas ficam justamente porque você é bom. E ser bom não é defeito. É o tipo mais raro de coragem. Ela dobrou o papel, deslizou por baixo da porta do escritório e voltou correndo para o quarto com o coração batendo forte. Na manhã seguinte, Ricardo desceu para o café com uma expressão estranha. Ele olhou para Marina por mais tempo que o normal, como se tentasse decifrar um enigma. Marina serviu o café com as mãos tremendo, mas manteve os olhos baixos como sempre. Foi você, ele disse de repente. Não era pergunta, era afirmação. Marina engoliu seco. Senhor. Ricardo pegou o papel dobrado do bolso e colocou na mesa. Quem mandou você escrever isso? Marina respirou fundo e decidiu ser honesta, mesmo sabendo que podia ser mandada embora. Ninguém mandou, senhor. Eu escrevi porque quis. Ele ficou em silêncio por longos segundos, olhando para ela com aqueles olhos escuros impossíveis de ler. Então, pela primeira vez desde que Marina o conhecia, Ricardo Almeida disse 2 palavras que ela nunca esperou ouvir. Obrigado, Marina. E naquele momento, a primeira pedra da muralha de gelo começou a cair. Marina estava começando a acreditar que as coisas podiam melhorar. Mas a vida tem um jeito cruel de destruir esperanças, justamente quando elas começam a brotar. E a tempestade estava prestes a cair. 3 semanas depois do bilhete, as coisas mudaram sutilmente na mansão. Ricardo ainda era frio, mas não cruel. Ele disse, bom dia, algumas vezes. Perguntou uma vez se Célia estava melhorando. Pequenos gestos que para outra pessoa não significariam nada. Mas para Marina, eram sinais de que talvez, apenas talvez, aquele homem pudesse voltar a ser humano. Davi estava adorando a escola nova e tirando notas excelentes. Célia estava respondendo bem ao tratamento. Pela primeira vez em anos, Marina dormiu uma noite inteira sem pesadelos. Mas na terça-feira, dia 12 de novembro, tudo desmoronou. Ricardo tinha um jantar de negócios marcado num restaurante 5 estrelas na região dos Jardins. Era uma reunião importante com investidores internacionais. Marina estava na mansão limpando a sala, quando Helena chegou correndo com o rosto pálido. Marina, você precisa saber de uma coisa. A mulher que está jantando com o Sr. Almeida hoje... Helena hesitou, claramente sem saber como dizer. É Bruna Santos. O coração de Marina gelou. Bruna. A garçonete que tinha sabotado ela no restaurante La Fontana, a mulher que tinha empurrado seu braço de propósito, fazendo o vinho derramar em... Ricardo. Helena continuou. Ela está namorando Diego Carvalho, um dos sócios do Sr. Almeida. Ela vai estar no jantar hoje. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Bruna sabia da humilhação. Bruna sabia que Marina estava trabalhando para Ricardo. E Bruna sempre teve inveja mortal dela. Às 10 da noite, Ricardo chegou em casa. Marina ouviu a porta da frente bater com tanta força que os quadros nas paredes tremeram. Ela estava no 2º andar dobrando roupas quando ouviu ele gritando. Marina, desce aqui agora. O tom da voz dele era o mesmo daquela noite no restaurante. Pura raiva. Marina desceu as escadas com as pernas bambas. Ricardo estava no meio da sala, o rosto vermelho, os olhos queimando de fúria. Eu fui um idiota.
Um idiota completo. Senhor, eu não entendo. Marina começou, mas ele cortou ela gritando. Não entende? Você me enganou desde o começo. Ele deu 2 passos em direção a ela. Bruna me contou tudo. Como você sempre falava que ia me seduzir para conseguir dinheiro. Como você provocou o acidente do vinho de propósito só para chamar minha atenção. Como você planejou tudo isso desde o início. Marina sentiu o mundo girar. Isso não é verdade. Senhor, ela está mentindo. Foi ela quem me empurrou, foi ela. Chega! Ricardo gritou tão alto que Marina deu um passo para trás, assustada. Chega de mentiras. Eu sabia que você era igual a todas, fingindo ser pura, fingindo ser diferente. Mas no fundo você é só mais uma interesseira atrás do meu dinheiro. As palavras saíam como veneno. Você escreveu aquele bilhete idiota para me manipular. Você usou seu irmão para me amolecer. Você usou sua mãe doente para despertar pena, tudo calculado. Não, Marina gritou de volta, as lágrimas finalmente caindo. Nada disso é verdade. Eu nunca quis nada de você além de salvar minha família. Bruna está mentindo porque ela tem inveja de mim, porque ela foi quem causou o acidente, não eu. Mas Ricardo não estava ouvindo. Ele estava cego de raiva, cego de dor, cego de todas as vezes que tinha sido enganado antes. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora. Marina sentiu o chão desaparecer. Mas o contrato? Minha família? O contrato está cancelado. Você tem até amanhã para sair do apartamento. E pode esquecer o tratamento da sua mãe também. Eu não pago mais nada. Ele disse isso com uma frieza tão profunda que Marina sentiu como se tivesse levado uma facada. Senhor, por favor, minha mãe vai morrer sem o tratamento. Ela estava implorando agora, as lágrimas escorrendo sem parar. Eu faço qualquer coisa. Eu provo que estou dizendo a verdade. Só não tira o tratamento dela. Por favor. Ricardo se virou de costas para ela, as mãos fechadas em punhos. Sai da minha casa, agora, antes que eu chame a segurança. Marina ficou ali parada por mais alguns segundos, esperando que ele voltasse atrás, que ele olhasse para ela, que ele visse a verdade. Mas ele não se virou. E Marina percebeu que tinha perdido. Ela subiu correndo para o quartinho, jogou suas poucas roupas na mochila e desceu. Helena estava na porta da cozinha com lágrimas nos olhos. Marina, eu sinto muito. Mas Marina não conseguia falar. Apenas acenou e saiu pela porta dos fundos. Estava chovendo. Uma chuva fria de novembro que encharcou Marina em segundos. Ela caminhou até o ponto de ônibus mais próximo, a mochila pesada nos ombros, o corpo tremendo de frio e desespero. Ela não sabia como ia contar para Célia que o tratamento tinha acabado. Não sabia como ia pagar o aluguel. Não sabia como ia sobreviver. Enquanto esperava o ônibus da madrugada, com a chuva caindo e as lágrimas se misturando com a água fria, Marina se sentiu mais sozinha do que nunca. Mas o que ela não sabia era que naquele exato momento, na mansão, alguém estava prestes a mostrar a Ricardo Almeida a verdade que destruiria ele. 15 minutos depois que Marina saiu na chuva, a porta da sala se abriu com força. Davi entrou como um furacão, encharcado, o uniforme novo da escola colado no corpo molhado. Ricardo se virou, surpreso. Como você entrou aqui? Davi tinha usado o código do portão que Helena tinha dado para ele nas visitas anteriores. O menino tinha os olhos vermelhos, mas não de choro, de raiva pura. Você é um covarde. A voz de Davi saiu firme, carregada de um ódio que não combinava com seus 15 anos. Ricardo deu um passo à frente intimidador. Sai da minha casa, moleque, antes que eu... Mas Davi não deixou ele terminar. Antes do quê? Vai me humilhar também, vai me chamar de interesseiro, vai destruir mais alguém da minha família. Ele deu um passo à frente sem medo. Você é igual aos homens que humilharam minha mãe quando meu pai morreu. Covardes que machucam quem não pode se defender porque são fracos demais para olhar para a própria dor. O soco das palavras atingiu Ricardo em cheio. Ele ficou paralisado. Minha irmã nunca quis nada de você, Davi continuou, a voz quebrando agora. Ela limpou sua casa, aguentou sua frieza, engoliu seu desprezo.
Tudo para salvar nossa mãe. E você joga ela na rua na chuva por causa de uma mentira? Davi limpou as lágrimas que começaram a cair. Você não merece ela. Você não merece ninguém. Porque você é tão quebrado por dentro que prefere destruir os outros do que arriscar ser feliz de novo. Antes que Ricardo pudesse responder, Helena entrou correndo na sala segurando um tablet. Senhor Almeida, o senhor precisa ver isso. Agora. Ela estava sem fôlego, as mãos tremendo. Ricardo pegou o tablet confuso. O que é isso? Helena limpou uma lágrima. São as câmeras de segurança do restaurante La Fontana. Eu liguei para seu Joaquim, o porteiro que ainda trabalha lá. Ele conseguiu as gravações daquela noite. Ricardo apertou o play. A imagem mostrava Marina se aproximando da mesa dele com a bandeja. Mostrava ela servindo com cuidado. E então mostrava Bruna aparecendo por trás e empurrando o braço de Marina com força, fazendo o vinho derramar. Era nítido, inegável. Bruna olhou rapidamente para a câmera, com um sorriso cruel, antes de sair correndo fingindo pressa. Ricardo sentiu o ar sumir dos pulmões. Não. Helena pressionou outro vídeo. Era uma gravação de áudio. Seu Joaquim também me mandou isso. É uma conversa que ele gravou sem querer no celular dele naquela noite, quando Bruna estava do lado de fora do restaurante, falando com uma amiga. A voz de Bruna saía do tablet. Foi perfeito. Eu empurrei a idiota da Marina e ela derramou vinho no Ricardo Almeida. Ele destruiu ela. Finalmente aquela fingida se deu mal. Agora a supervisão vai ser minha. Ricardo largou o tablet como se ele queimasse. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava pálido. Meu Deus! O que eu fiz? Ele olhou para Helena com olhos desesperados. Onde ela está? Onde Marina está? O senhor mandou ela embora na chuva, Davi disse com a voz dura. Ela deve estar no ponto de ônibus ainda. Ou talvez já tenha sido assaltada, porque aquela região é perigosa à noite. Ou talvez ela tenha desistido de tudo, porque o senhor tirou a única esperança que ela tinha de salvar nossa mãe. Cada palavra era uma facada. Ricardo correu para a porta, pegou as chaves do carro e saiu correndo na chuva. Davi e Helena ficaram na sala, em silêncio. Ele vai achar ela? Davi perguntou baixinho. Helena suspirou. Eu espero que sim, meu menino, porque se ele não achar, ele nunca vai se perdoar. Ricardo dirigia feito louco pelas ruas molhadas de São Paulo, procurando em cada ponto de ônibus, em cada esquina. A chuva era tão forte que ele mal conseguia enxergar através do para-brisa. Seu coração batia descompassado e pela primeira vez em 5 anos, Ricardo Almeida sentiu medo. Medo real de perder alguém que importava. Por favor, deixa eu achar ela. Ele repetia como uma oração. E enquanto procurava desesperadamente, uma certeza queimava em seu peito. Ele tinha se tornado exatamente o tipo de pessoa que ele mais odiava. Tinha se tornado a Isabela da história de Marina. E agora só restava uma pergunta. Seria tarde demais para consertar. Ricardo encontrou Marina 3 quarteirões depois, sentada debaixo da marquise de uma padaria fechada, encharcada, abraçando a mochila e chorando em silêncio. E o que ele viu naquela cena quase o destruiu. Ele parou o carro atravessado na rua, nem se importando com o trânsito, e saiu correndo na chuva. Marina! Ela levantou o rosto ao ouvir a voz dele, e o olhar que ela deu foi de puro medo. Medo dele. Ela se encolheu contra a parede, protegendo a mochila, como se fosse a única coisa que tinha no mundo. E era. Não chega perto de mim, ela disse com a voz quebradiça. Ricardo parou a 2 metros de distância, as mãos levantadas como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Marina, por favor, me escuta. Não! Ela gritou, as lágrimas misturadas com a chuva. Você já fez o suficiente. Você me humilhou, me destruiu, tirou tudo de mim e agora vai... Vai o quê? Me humilhar mais? Ricardo sentiu as próprias lágrimas começarem a cair e ele nem tentou esconder. Eu vi as câmeras. Eu sei que Bruna mentiu. Eu sei que foi ela quem te sabotou. Marina, eu estraguei tudo. Eu te machuquei quando você não merecia.
Ele caiu de joelhos ali mesmo na calçada molhada, a chuva caindo forte sobre ele. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não mereço. Eu sei que não mereço. Mas me perdoa. Marina olhou para aquele homem de joelhos na chuva, o homem poderoso que tinha destruído ela, agora quebrado e vulnerável. Parte dela queria gritar, queria dizer que ele não merecia perdão. Mas outra parte, uma parte mais profunda, via a dor verdadeira nos olhos dele. Minha mãe vai morrer sem o tratamento, ela disse baixinho. E é culpa sua. As palavras eram cruéis, mas verdadeiras. Ricardo balançou a cabeça freneticamente. Não, não vai. Eu vou pagar tudo. Hospital, médicos, remédios, tudo. E não é barganha, não é contrato. É porque eu preciso consertar o que quebrei. Por que eu deveria acreditar em você? Marina perguntou, a voz cheia de dor. Você disse que eu era interesseira, que eu manipulei você, que eu era igual àquela mulher que te traiu. Ricardo limpou as lágrimas, mas elas continuavam caindo. Porque eu estava errado. Eu estava tão cego pela minha dor que não consegui ver a verdade na sua frente. Você nunca quis nada além de proteger sua família. Você é tudo que Isabela nunca foi. Você é verdadeira. Ele respirou fundo, tremendo de frio e emoção. Marina, eu não estou pedindo que você me perdoe agora. Eu sei que vai levar tempo, mas deixa eu tentar consertar, por favor. Marina ficou em silêncio por longos segundos, enquanto a chuva continuava caindo. Então ela disse algo que Ricardo não esperava. Leva eu para o hospital. Minha mãe, eu preciso ver minha mãe. Ricardo se levantou rápido, pegou a mochila dela e abriu a porta do carro. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou. Marina olhava pela janela, perdida em pensamentos. Ricardo dirigia com as mãos apertadas no volante, rezando para que não fosse tarde demais. Quando chegaram no hospital público da Zona Leste, Marina saiu correndo. Ricardo a seguiu. No quarto pequeno e apertado, Célia estava deitada, mais magra e pálida que antes. Davi estava sentado ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Quando viu Marina, ele se levantou e os dois se abraçaram, chorando. Ela piorou. Davi sussurrou. O médico disse que, sem continuar o tratamento, ela não vai aguentar muito tempo. Marina sentiu o mundo desmoronar. Ricardo entrou no quarto. Davi olhou para ele com raiva, mas Ricardo não estava olhando para o menino. Estava olhando para Célia. A mulher abriu os olhos devagar e olhou para ele. E mesmo fraca, mesmo doente, ela tinha aquele olhar de mãe que enxerga além. Você é o homem que fez minha filha sofrer, ela disse com a voz fraca. Ricardo se aproximou da cama, humilde. Sim, senhora. E eu nunca vou conseguir me perdoar por isso. Célia ficou olhando para ele por longos segundos. Mas você também é o homem que voltou. E só volta quem realmente se importa. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele se virou para o médico que estava no canto do quarto. Eu quero transferir ela para o Hospital Albert Einstein. Agora. O melhor quarto, a melhor equipe, o melhor tratamento. Não importa o preço. O médico piscou surpreso. Senhor, a transferência emergencial vai custar... Ricardo cortou ele. Eu não perguntei quanto custa. Eu disse para fazer. Agora. Meia hora depois, Célia estava sendo transferida em ambulância particular, equipada com tudo. No hospital particular, Marina estava sentada na sala de espera, enquanto Célia passava por uma bateria de exames. Ricardo se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Marina, ela o cortou. Por que você voltou? Ela perguntou, olhando para as próprias mãos. Depois de tudo que você disse, de como você me tratou, por que você voltou? Ricardo respirou, fundo. Porque eu percebi que eu tinha me tornado a pessoa que eu mais odeio. Eu te machuquei do mesmo jeito que Isabela me machucou. E quando eu vi as câmeras, quando eu entendi a verdade, ele limpou uma lágrima. Eu percebi que você é a única pessoa verdadeira que entrou na minha vida em 5 anos, e eu quase destruí você por causa do meu medo idiota. Marina finalmente olhou para ele. E no olhar dela, Ricardo viu algo que ele não merecia, compaixão. Eu te perdoo, ela disse baixinho. Ricardo arregalou os olhos.
O quê? Marina sorriu fraco. Eu te perdoo, mas isso não significa que está tudo bem. Significa que eu entendo sua dor, porque eu também conheço dor. Ela estendeu a mão. Mas se você quer consertar de verdade, você vai ter que me provar todo dia que mudou. Não com dinheiro, com ações. Ricardo segurou a mão dela e pela primeira vez em anos sentiu calor verdadeiro. Eu prometo. Eu vou passar o resto da vida provando. Naquele momento, Davi saiu da sala de exames. O médico disse que com o tratamento adequado, nossa mãe tem 90% de chance de cura completa. Ele olhou para Ricardo com lágrimas nos olhos. Obrigado. E Ricardo, que não deixava ninguém abraçá-lo há 5 anos, abriu os braços e abraçou o menino. Enquanto eles ficavam ali, nos corredores frios do hospital, começava a nascer algo que nenhum deles esperava. Uma família. 2 meses depois daquela noite chuvosa, Ricardo Almeida estava prestes a fazer algo que ele nunca imaginou que faria. Algo que aterrorizava ele mais do que qualquer reunião de negócios ou contrato milionário. Ele ia se ajoelhar em público e pedir perdão. Marina tinha voltado para casa com Davi e Célia depois daquela noite no hospital. Ricardo não pediu que ela voltasse para a mansão. Ele sabia que tinha perdido esse direito. Em vez disso, ele aparecia todo dia no apartamento pequeno da Zona Leste. Levava comida, ajudava com o que precisasse, levava Célia para as consultas. No começo, Marina mal falava com ele, mas aos poucos ela começou a ver que a mudança dele era real. Ele tinha começado terapia. Tinha pedido desculpas para todos os funcionários que tratou mal. Tinha até procurado Bruna e a denunciou à polícia por difamação e sabotagem. Mas Ricardo sabia que tudo isso não era suficiente. Ele tinha humilhado Marina publicamente. E a única forma de realmente consertar isso era se humilhar publicamente também. Foi Helena quem teve a ideia. Se o senhor quer provar que mudou de verdade, tem que ser na frente de todo mundo. Assim como o senhor a envergonhou na frente de todos. E foi assim que Ricardo decidiu fazer o impensável. Numa tarde de sábado, dia 20 de janeiro, Ricardo pediu para Marina encontrá-lo na pracinha do bairro dela. Por que na pracinha? Ela perguntou desconfiada. Só confia em mim, ele disse. Quando Marina chegou com Davi e Célia, que já estava bem melhor depois de 2 meses de tratamento, ela ficou chocada. A pracinha estava cheia. Tinha pelo menos 50 vizinhos ali. Dona Lourdes, a vizinha de 80 anos. Seu Joaquim, o porteiro do prédio. Dona Ana, da padaria. O time de futebol do bairro. Todo mundo que Marina conhecia estava ali. O que está acontecendo? Marina perguntou confusa. Ricardo estava no centro da pracinha, vestindo jeans e camisa simples. Nada dos ternos caros de sempre. Ele se aproximou dela, e Marina viu que ele estava nervoso. As mãos tremiam levemente. Eu reuni todo mundo aqui porque eu preciso dizer uma coisa. E preciso que todos ouçam. Ele respirou fundo e então, diante de 50 pessoas, Ricardo Almeida se ajoelhou no chão de cimento da pracinha. O silêncio foi absoluto. Marina levou a mão à boca, os olhos enchendo de lágrimas. Marina Oliveira, Ricardo começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu te humilhei quando você só merecia respeito. Eu usei meu poder para te machucar quando deveria te proteger. Eu te chamei de interesseira quando você é a pessoa mais genuína que já conheci. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas ele não limpou. Eu estava tão preso na minha dor que não consegui ver a sua. Eu estava tão com medo de ser ferido de novo que feri você primeiro. Você me ensinou que riqueza não é dinheiro, ele continuou, olhando diretamente nos olhos dela. É ter um coração como o seu. Um coração que perdoa mesmo quando não merece perdão. Um coração que ama sem pedir nada em troca. Um coração que é forte o suficiente para se ajoelhar quando precisa, mas também para se levantar quando é necessário. Ele limpou as lágrimas rapidamente. Marina, eu te amo. E eu sei que não mereço você. Eu sei que vou passar o resto da vida tentando ser metade do ser humano que você é. Mas se você me der uma chance, só uma chance, eu prometo que vou te amar do jeito que você sempre mereceu ser amada. Dona Lourdes, que estava com os olhos marejados, gritou do outro lado da pracinha. Perdoa esse homem, menina.
O amor verdadeiro é raro, e quando ele aparece, a gente não pode deixar o orgulho estragar. Várias pessoas concordaram. Seu Joaquim limpou os óculos. Dona Ana tinha as mãos no peito. Até os garotos do time de futebol estavam emocionados. Marina olhou para Ricardo de joelhos na frente dela. Olhou para a mãe, que sorria com lágrimas nos olhos. Olhou para Davi, que acenou encorajando. E então, ela estendeu as mãos e levantou Ricardo. Eu já te perdoei naquela noite no hospital. Ela disse baixinho, mas firme. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é dar uma chance. E eu tô te dando essa chance, Ricardo. Mas você vai ter que me provar todo dia que essa mudança é real. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. E eu também te amo. Mesmo quando eu não queria. Mesmo quando era mais fácil te odiar. Eu te amo. Ricardo puxou ela para um abraço tão apertado que Marina sentiu que nunca mais ia ser solta. E a pracinha inteira explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Dona Lourdes chorava, seu Joaquim assobiou. Os garotos do futebol pulavam, que ali no meio daquela pracinha simples da zona leste de São Paulo, cercados por pessoas simples, que conheciam o valor do amor verdadeiro, Ricardo Almeida finalmente entendeu o que era ter uma família de verdade. Obrigado, ele sussurrou no ouvido de Marina, por me ensinar a ser humano de novo. E Marina sussurrou de volta, obrigado por voltar, porque só volta quem realmente se importa. Célia se aproximou dos dois com Davi ao lado. Ela colocou a mão no rosto de Ricardo, que ainda tinha lágrimas escorrendo. Esse homem te ama de verdade, minha filha. Eu vejo nos olhos dele. É o mesmo jeito que seu pai olhava para mim. Ela sorriu. E sabe o que mais eu vejo? Vejo um homem que não tem medo de se ajoelhar. E um homem que se ajoelha por amor é um homem que sabe o real significado de força. Ricardo abraçou Célia com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Obrigado por me dar uma chance, dona Célia. Eu prometo que vou cuidar da sua filha. E Célia sorriu. Eu sei que vai, meu filho. Eu sei. Enquanto o sol se punha sobre a pracinha, tingindo tudo de dourado, aquela família improvável finalmente estava completa. E pela primeira vez em muitos anos, todos eles sabiam o que significava estar em casa. 6 meses depois daquela tarde na pracinha, Marina acordou num sábado de julho com o sol entrando pela janela do apartamento reformado. Mas não era mais o apartamento pequeno da Zona Leste. E essa mudança tinha uma história linda por trás. Depois do perdão público, Ricardo não levou Marina de volta para a mansão do Morumbi. Ele entendeu que aquela mansão representava dor e humilhação para ela. Em vez disso, ele fez algo completamente diferente. Ele reformou o prédio inteiro onde Marina morava. Trocou o encanamento, pintou, arrumou o telhado, instalou o elevador. Transformou aquele prédio antigo e caindo aos pedaços numa moradia digna e bonita. E no dia em que as reformas terminaram, ele chamou todos os moradores e anunciou: o prédio agora pertencia a eles. Ele transferiu a escritura para uma cooperativa dos moradores. Ninguém mais vai ser despejado daqui, ele disse. Esse lugar agora é de vocês. Marina não voltou a trabalhar como empregada. Em vez disso, Ricardo a ajudou a realizar um sonho antigo. Ela abriu uma pequena padaria no térreo do prédio. Padaria da Marina se tornou o ponto de encontro do bairro inteiro. Ela fazia pães, bolos, tortas. E era feliz fazendo isso. Davi estava no 2º ano do ensino médio e queria fazer medicina. As notas dele eram tão boas que já tinha recebido proposta de bolsa integral em 3 universidades particulares. E Célia tinha vencido o câncer. O último exame tinha dado resultado negativo. Ela estava curada. Ricardo tinha mudado completamente. Ele continuava sendo dono da construtora, continuava rico e bem-sucedido. Mas agora ele usava esse poder para ajudar. Ele transformou parte da mansão do Morumbi numa ONG que oferecia cursos profissionalizantes para jovens de baixa renda. A ideia tinha sido de Marina, e ele abraçou com paixão. Helena continuava sendo a governanta, mas agora ela era mais como uma avó para todos. Naquela manhã de sábado, Ricardo bateu na porta do apartamento às 9 horas. Marina abriu com um sorriso. Ela usava um vestido simples amarelo e tinha os cabelos soltos. Ricardo achou ela a coisa mais linda que já tinha visto. Bom dia,
ele disse, e entregou um buquê de flores do campo. Nada caro, nada ostentoso. Apenas flores simples e bonitas. Bom dia, Marina respondeu, pegando as flores e dando um beijo rápido nele. 6 meses de namoro, e ela ainda se arrepiava com cada toque dele. Eu tenho uma surpresa para você, Ricardo disse misterioso. Vem comigo? Marina olhou desconfiada. Que tipo de surpresa? Ele sorriu. Do tipo que vai mudar sua vida. Confia em mim? Marina olhou para trás onde Célia e Davi estavam tomando café na cozinha. Os dois acenaram incentivando. Vá, minha filha, Célia disse. A gente fica bem aqui. Marina pegou a bolsa e saiu com Ricardo. Eles pegaram o carro dele, mas não o carro importado de antes. Agora ele dirigia um carro simples, confortável, nada de ostentação. 20 minutos depois, eles pararam em frente ao prédio reformado. Por que a gente voltou? Marina perguntou confusa. Ricardo apenas sorriu e a levou até a pracinha ao lado. A mesma pracinha onde ele tinha se ajoelhado 6 meses atrás. Mas hoje, a pracinha estava decorada com flores, balões brancos e dourados, e tinha pelo menos 100 pessoas ali. Todos os vizinhos, Helena, os funcionários da ONG, até seu Joaquim do antigo restaurante La Fontana. Marina cobriu a boca com as mãos quando entendeu o que estava acontecendo. No centro da pracinha, tinha um pequeno arco decorado com flores brancas. E Ricardo, bem ali na frente de todo mundo, se ajoelhou de novo. Mas dessa vez ele tinha uma caixinha de veludo na mão. Marina Oliveira, ele começou, a voz tremendo de emoção. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre poder, é sobre se entregar. Não é sobre ter razão, é sobre ter coragem de pedir desculpas. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser verdadeiro. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples de ouro com um pequeno diamante. Nada extravagante, nada de milhões, apenas bonito e sincero. Eu não tô te pedindo em casamento por contrato, não por dívida, não por obrigação. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu tô te pedindo porque sem você eu não sei mais viver. Porque você é minha casa, minha paz, meu recomeço. Marina, casa comigo? Não por 6 meses, não por 1 ano, mas para sempre? Marina estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Ela olhou para trás e viu Célia chorando de alegria, Davi com o celular gravando tudo, Helena com as mãos no peito. Dona Lourdes gritou do fundo, fala sim, menina, não faz esse homem sofrer. E Marina riu no meio das lágrimas. Ela estendeu a mão tremendo. Sim, 1000 vezes sim. Ricardo colocou o anel no dedo dela e se levantou, puxando ela para um beijo tão intenso que a pracinha inteira explodiu em aplausos e gritos de comemoração. 3 meses depois, num sábado ensolarado de outubro, Marina casou com Ricardo na mesma pracinha. Não foi numa igreja luxuosa, não foi num salão de festas caro. Foi ali, no meio do bairro onde ela cresceu, cercada pelas pessoas que sempre estiveram do lado dela. Marina usava um vestido simples e lindo que ela mesma escolheu. Ricardo usava terno claro e tinha o sorriso mais genuíno que alguém já tinha visto nele. Davi foi o padrinho, orgulhoso no terno novo. Célia chorou a cerimônia inteira, radiante de saúde e felicidade. Helena jogou arroz quando eles saíram, e Dona Lourdes distribuiu docinhos para todo mundo. A festa foi ali mesmo na pracinha, com música ao vivo de uma banda do bairro, comida farta feita pelas vizinhas, crianças correndo e rindo. Não tinha ostentação, não tinha luxo, tinha amor. Amor verdadeiro, puro, simples. Quando a música lenta começou, Ricardo puxou Marina para dançar no meio da pracinha. Ela apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater. Você me salvou, ele sussurrou no ouvido dela. Marina levantou o rosto e sorriu. Não, nós nos salvamos. Enquanto dançavam, o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. As crianças corriam com balões, os vizinhos conversavam animados. Célia dançava com Davi, Helena tirava fotos. E ali, naquela pracinha simples da zona leste de São Paulo, cercados por amor verdadeiro e pessoas genuínas, Marina e Ricardo finalmente entenderam o que significava estar completo. Porque o amor verdadeiro
não mora em mansões luxuosas. Ele mora em gestos simples, em perdões sinceros, em recomeços corajosos e em promessas sussurradas, para sempre. Anos depois, quando contavam a história de como se conheceram, Marina sempre ria e dizia: "Ele me humilhou no pior dia da minha vida." E Ricardo completava: "E ela me ensinou a ser humano no melhor dia da minha." E então eles se olhavam com aquele olhar de quem sabe que percorreu um longo caminho cheio de dor, mas que valeu cada passo, porque no final o que importava não era onde começaram, era onde chegaram, juntos, para sempre, em casa.